Eu faturei R$1 milhão com gestão de tráfego e nesse vídeo eu vou te ensinar os 3 principais erros que eu cometi até conseguir sair de um mero gestor de tráfego para alguém que construiu um negócio com esse faturamento, um negócio de gestão de tráfego. Então assim, depois de você terminar de assistir esse vídeo, se você implementar exatamente o que eu vou te apresentar aqui, eu duvido, tá? Eu duvido que você não consiga replicar esse simples, porém extremamente rentável modelo de uma escala de agência de gestão de tráfego ou marketing digital. Então vamos lá, deixa eu te apresentar aqui os 3 principais erros, né? O primeiro, sim, disparado, não priorizar cash flow, não priorizar fluxo de caixa, geração de caixa no seu negócio de gestão de tráfego. Por que isso é comum acontecer, né? Porque geralmente a galera entra para esse modelo de negócio e não entende assim as principais alavancas de escala, tá? Isso aconteceu muito comigo, mas assim, extremamente. E é o seguinte, um negócio de serviço, como é o negócio de agência de gestão de tráfego, assessoria de marketing, se você não quiser chamar de agência, tá tudo bem, mas o modelo de negócio é o mesmo. A priorização sua deve ser gerar caixa. Tá? Se você não prioriza gerar caixa nesse modelo, você está aproveitando o mínimo do que ele pode. Então tem muita gente que fala hoje assim, é muito comum a gente falar sobre o equity, né? Valuation, geração de valor para uma empresa, fazer uma empresa valer para depois ser vendida. E eu tenho que te dizer uma coisa, o modelo de gestão de tráfego, ele é, assim, ou serviços, ele é um dos piores modelos para pensar em venda posteriormente. Não que você não possa fazer isso, obviamente você pode. Só que não é o melhor modelo, a gente tem modelos muito melhores como educação online, como SaaS, né, o software, e, enfim, entre dezenas de outros modelos que tem um múltiplo de valuation, né, o cálculo de quanto vai valer aquela empresa perante ao EBITDA ou ao lucro que você tem, né, o lucro operacional que aquela empresa gera, o múltiplo ele é muito baixo para esse modelo de negócio. Então você começar o negócio desde o dia zero, focando em, vamos pensar no múltiplo, no valuation, na minha visão, não é o melhor caminho. Foi um erro que eu cometi, eu comecei assim, tá? E depois que eu entendi que é um modelo que você deve gerar muito caixa, e obviamente você pode gerar muito caixa para reinvestir no próprio negócio, não é assim, vou gerar muito caixa e só sair ali comprando uma BMW. Pode ser também, se for o que você quer, mas não necessariamente é isso, é gerar caixa. Você tem que focar em gerar caixa. E a primeira coisa que assim, eu aprendi já dentro do modelo australiano, quem me segue, quem me conhece sabe que eu defendo a metodologia de vendas australiana, né, o sistema de vendas australiano que eu aprendi com a galera lá da Austrália, que para mim é o melhor modelo que tem para escalar uma empresa de serviços de marketing digital de tráfego pago, tá? E essa metodologia, uma das coisas que eu aprendi é a questão de algo que gira em torno da nova economia, do que está hoje na nova economia que a gente vive, que na minha visão é a economia da arbitragem, tá? Vou explicar rapidamente o que é isso, porque é um conceito profundo e precisaria talvez de 1 hora de vídeo para eu falar só de arbitragem. Mas, sim, em termos gerais, tá? O que é? A arbitragem é assim, vamos pegar o modelo do Uber, tá? O Uber, ele tem, de um lado aqui, o motorista que tem um carro. De outro lado, ele tem um cliente, né? E no meio dos dois, a gente tem o Uber. O que acontece? O Uber, ele conecta o cliente no motorista que tem o carro, certo? Só que o Uber, ele é o que mais ganha com isso. E ele não tem um carro, ele não tem um motorista próprio, necessariamente. Ele conecta essas pessoas. O modelo é esse, tá? O que eu falo sobre arbitragem? Que quando você está pensando em geração de caixa, uma das melhores formas que você tem para poder fazer caixa é não inflar muito o seu custo operacional da sua agência, do seu negócio de tráfego, contratando, assim, sei lá, um monte de gente com um custo fixo alto, né? E muitas das vezes, quando você contrata uma pessoa, você não consegue explorar, até porque precisa de um modelo de gestão muito forte, você não consegue explorar o máximo de produtividade daquela pessoa. O que, diferentemente, acontece com um freelancer. Um freelancer, você pode chegar para ele e falar assim, olha, eu preciso, sei lá, de tal coisa aqui, uma landing page. Eu tenho 5 dias para entregar, você consegue? Não, não consigo. Eu vou te entregar em 10. Não, beleza, eu vou procurar outro freelancer, ótimo. Você não pode fazer isso internamente com o seu time, tá? Então, a arbitragem, arbitrariar isso, né? É você, de repente, contratar uma pessoa para fazer um entregável específico, tá? E aí, isso vai te ajudar a ter margem, vai te ajudar a priorizar o fluxo de caixa, a priorizar a geração de caixa, que deve ser o seu foco principal com o modelo de serviço, na minha visão, tá? Então, quando eu não tive esse foco principal, foi um dos meus maiores erros, né? Desses 3 maiores, esse foi um deles. E já vou adiantar aqui que o último erro, tá? O último erro, ele é assim, o principal que a maioria da galera que eu conheço comete e que quando eu corrigi isso foi assim, a alavanca maior e suprema para eu poder conseguir realmente gerar resultado, né? E aí sim atingir esse 1 milhão de faturamento com gestão de tráfego, com vendas de serviço de tráfego. Só que agora eu vou falar uma coisinha que assim,
Anota isso tudo que eu tô te falando, tá? Esse primeiro erro. Então, primeiro de tudo, não deixa de priorizar a geração de caixa, tá? Anota o que eu tô te falando, que na hora que você for escalar a sua agência, na hora que você for trazer mais clientes, você vai lembrar de mim. Você vai lembrar do que eu tô falando. Porque isso é muito importante. São aprendizados, assim, que poucas pessoas eu vejo falando sobre isso hoje no mercado. E o segundo erro é assim, como fazer 1 milhão, né? Então, como gestor de tráfego. A segunda coisa é você não vender gestor de tráfego. Porra, como assim, Bruno? Você tá falando de fazer 1 milhão com gestão de tráfego e você tá falando para eu não vender gestão de tráfego? Bom, mas vou explicar. É que assim, vamos pegar um exemplo, sei lá, vamos pegar esse copo aqui de exemplo, tá? Esse copo, se você vai numa loja lá no shopping para comprar um copo, você chega numa prateleira e tem vários modelos, né? E vamos supor que esse copo ele esteja lá na prateleira por R$20, na oferta de R$20 para ser vendido. E aí tem um outro copo de R$30. Cara, eles estão na mesma prateleira, né? Talvez se você gostar muito mais do de 30, você vai pagar R$10 a mais, se não fizer sentido, você vai comprar o mais barato e pronto. De repente, se for um copo Stanley, pode valer mais, mas não é esse o mérito que eu quero entrar aqui. Então, se esses dois copos eles estão na mesma prateleira, tá? O que vai acontecer? Eles vão ser comparados um com o outro, beleza? A primeira coisa que você precisa fazer para realmente assim cobrar mais caro, né? Que eu sempre defendo que você venda contratos high ticket. Se você vender contratos de baixo ticket, você vai ter um problema grande, porque você não vai poder priorizar a geração de caixa, entre o que eu falei no primeiro ponto, e outras coisas aqui. Então, se você consegue ter mais caixa com menos esforço, ok? A primeira coisa para você fazer isso é não vender o que está na mesma prateleira do que todo mundo está vendendo. Vou explicar. Se você vende o seu serviço de tráfego por 3, 4, 5 mil reais, como é o meu caso, né? Como é o que eu ensino para os meus mentorados. Porra, como é que você vai concorrer, às vezes, vendendo exatamente a mesma coisa? Uma oferta só de tráfego e tráfego exclusivamente para alguém que, sei lá, a concorrência sua está com um cara que está cobrando R$700, R$500, de repente, né? Todo mundo está na mesma prateleira, que está vendendo ali 500, 700, 1.000, 1.200, R$1.500 de repente. E aí o que acontece? O que eu entendi, tá? É que quando você vende isso eu aprendi também com os australianos, tá? Com a galera lá da Austrália. Eu já contei em outros momentos que é uma agência que fatura mais de 40 milhões de dólares usando esse modelo. E aí, uma coisa que eu aprendi com eles é assim, cara, eu não posso vender só tráfego, tá? Eu preciso vender uma oferta com uma composição mais robusta. Ah, Bruno, então eu tenho que vender design, landing page, copy? Cara, não necessariamente. Por quê? Por conta da arbitragem que eu falei. Pode ser que você vai incluir ali e você mesmo entregar coisas a mais, como landing page ou qualquer outra coisa do tipo, mas aí que eu quero que você entenda o que eu tô falando sobre não estar na mesma prateleira. Não estar na mesma prateleira pode, inclusive, ser o exemplo do copo Stanley, sim, tá? Pensando aqui. Esse copo aqui, R$20, copo Stanley, sei lá, eu paguei acho que R$200 ou qualquer coisa do tipo. E esse copo Stanley, qual que é a proposta dele, né? Sei lá, eu, por exemplo, gosto um pouco, não tanto, mas de tomar cerveja. E eu quero que eu coloque no meu copo. Eu não sou aquele cara que fica tomando cerveja toda hora pra caramba e tal. Eu gosto de tomar ali, mas eu não gosto que a cerveja esquenta. Olha aqui, ó, chegou aqui, ó, valeu, Matheusão. Tá aqui o copo Stanley, né? Chegou o copo Stanley aqui. Eu não gosto de ficar, assim, trocando de copo toda hora, eu não gosto que a cerveja esquenta, então eu boto nesse copo aqui e ele vai ficar, sei lá, quantas horas? 2 horas isso aqui gela? 2 horas talvez, de repente. Uma cervejinha tá ali, ó, já tá chegando a cervejinha. Então ele vai ficar 2 horas, pode abrir, meu filho, não quero nem saber, agora eu vou tomar. Ele vai ficar ali, de repente, 2 horas gelado. Óbvio, 2 horas é tempo demais, eu não vou ficar. Mas, cara, eu vou pagar R$200 nessa porcariazinha daqui, porque eu quero que a minha cerveja esteja gelada. Pode servir aí, por favor? O Matheus é um cara muito gentil, né? Olha só, tá aqui, ó. Eita, que beleza. Tomando a cervejinha ao vivo. É isso aí, galera, é isso aí. É isso aí. Um brinde, né? Um brinde é isso aqui. Não estar na mesma prateleira, os 2 copos. Olha só que legal. Porra, cerveja boa, hein? Legal. E aí, vamos lá. Então, copo Stanley, coloquei aqui. Inclusive, eu posso gravar esse vídeo todo, ficar aqui um monte de tempo. O Stanley podia patrocinar a gente, né, Gabrielzão? Caramba, aí sim. Então, tô aqui, posso terminar de gravar esse vídeo, posso ficar um tempasso aqui e a cerveja não vai esquentar nesse tempo, né? Então, eu tô disposto a pagar mais. Ou seja, esses 2 copos, até falando de forma literal, muito provavelmente eles não vão estar na mesma prateleira. Pode estar na mesma loja, mas eles não vão estar na mesma prateleira, tá? E esse copo aqui vai estar em outra prateleira. O que você precisa fazer? Tira da sua cabeça o vender entregável. Ah, eu vendo o serviço de tráfego.
né? Eu recebo muito anúncio de gestor de tráfego, porque eu estou muito envolvido nesse mercado, e chega muito anúncio para mim, gestores de tráfego trazendo assim, porra, sei lá, um anúncio assim, serviço de tráfego, receba uma proposta agora, ou qualquer coisa do tipo, ou seu negócio quer escalar, ele precisa de gestão de tráfego. Seu negócio precisa escalar, você precisa fazer tráfego e levar tráfego. Cara, todo mundo faz isso. É um commodity. Como esse copo aqui, né? Copo de vidro, tem vários desenhos e tal, tem vários preços, mas é a mesma coisa. O copo Stanley não. Esse copo aqui, ele faz outro papel. Então você precisa... Só que assim, vamos lá. Qual que é o entregável desses aqui, né? Beleza, esse aqui eu posso colocar água, cerveja, esse aqui também. Só que esse vai gelar por mais tempo. Olha só, é um benefício. Gelar por mais tempo é um benefício. É isso que o seu negócio precisa fazer, a sua oferta, melhor dizendo, precisa fazer. Ela precisa gelar por mais tempo. Se ela não conseguir gelar por mais tempo, né, falando agora em termos literais, se você não conseguir fazer o seu cliente realmente vender mais, se ele não tiver uma percepção, tá? Existe até uma equação de valor para calcular isso, que eu também precisaria de muito tempo para falar, mas passando rapidamente aqui, se você não consegue, ok? Se você não consegue mostrar para o seu cliente que o que você está vendendo, a oferta que você está oferecendo para ele, ela é diferente porque ela tem um benefício maior, assim como esse copo gela por mais tempo, você está na mesma prateleira. Então não é sobre entregáveis, tá? Então, Bruno, eu preciso só adicionar uma landing page ou um criativo ou qualquer coisa do tipo, eu não quero. O fulano falou que eu não posso vender criativo porque isso vai perder a escala da minha agência. Não, gente, esquece isso, tá? Esquece o entregável. De novo, eu precisaria de muito tempo para falar sobre como que a gente vai fazer arbitragem de entregáveis e tudo mais. Sim, tem algumas diferenças, mas o importante é você cria um posicionamento e um mecanismo único para sua oferta. E aí você não vende o que está na mesma prateleira, você vende outra parada superior. É isso que você precisa entender, tá? E independe, de novo, Bruno, eu sou gestor de tráfego, eu tenho uma agência de tráfego, eu não quero outros entregáveis. Cara, então esquece isso, não é o ponto aqui. O ponto é não estar na mesma prateleira. Se vai ter outros entregáveis ou não, é outra história, ok? É outra história. E podem ter dezenas de entregáveis que você pode fazer. Muita gente pensa que é só adicionar criativo em vez de terceirizar o criativo, ou vou adicionar um serviço de social media que, assim, a propósito, eu não acho que agrega tanto numa oferta de marketing digital nesse sentido que a gente está falando, né, para vender junto com o tráfego. Mas, enfim, tanto faz. Pode ser como pode não ser. Não se apegue aos entregáveis. Então, primeiro erro que eu cometi, né, foi não priorizar o cash flow, não priorizar a geração de caixa. Segundo erro que eu cometi foi tentar vender só tráfego. Tá? Então, quando eu corrigi, priorizar geração de caixa. Quando eu corrigi, não vender só tráfego, estar em outra prateleira, eu consegui vender mais caro, eu consegui ter mais margem, né? E aí a coisa começou a girar para eu poder chegar nesse resultado de 1 milhão de faturamento como gestor de tráfego. Bom, então o terceiro erro que eu cometi, nossa, esse foi um baita erro, tá? E se eu pudesse voltar atrás, eu teria corrigido isso assim, de imediato, que é não ter uma máquina de aquisição automática de clientes de tráfego. Então, eu passei ali, de repente, 9 meses, tá? Acredito que foi 9 meses, fazendo prospecção ativa. Isso, assim, eu sempre falo que eu tive uma experiência muito frustrante. Não é que eu não consegui ter resultados. Eu consegui ter muitos resultados com prospecção ativa, tá? Você fala assim, Bruno, prospecção ativa não funciona? Não, cara, funciona. Só que eu considero que não é o melhor caminho. Então, às vezes, muita gente já causou com isso, inclusive especialistas aí de prospecção ativa e tal, já arrumaram confusão comigo por conta disso, que eu rodei um anúncio uma vez que dizia o fim da prospecção para gestores de tráfego, né? Por que eu acredito nisso? Acredito que realmente não é o melhor modelo para você trazer clientes. E aí tem gente que fala, Bruno, mas tem máquina de prospecção meio que automática também, que você envia mensagem. Cara, beleza, mas vamos lá, vamos pontuar algumas coisas aqui. O funil australiano, a metodologia australiana, ela defende algumas coisas que são extremamente importantes, tá? Em geral, você não consegue trazer um cliente de gestão de tráfego que ele esteja realmente no momento para pagar high ticket quando você vai atrás dele, tá? Pensa só, por que esse cara não está no momento? Por que esse cara não está no momento? Porque se você está indo atrás dele, você pode até pegar um cara que, não, eu tô até olhando alguém para contratar, mas, cara, isso não é uma prioridade para ele, tá? Isso não é uma prioridade para ele. Na maioria das vezes, poucas vezes vão ser, ok, mas na maioria das vezes não vão ser. Então, o que é uma máquina de aquisição automática? O que eu uso é o funil australiano, né? O funil australiano, para você entender, é a máquina de aquisição de clientes, tá? Pela metodologia australiana, e a máquina de conversão de clientes high ticket pela metodologia australiana. Então, o funil são os dois, tá? Não é só trazer lead, né? Gerar lead qualificado. É gerar o lead qualificado e vender para esse lead. Isso é o funil australiano, são essas duas pontas, tá?
Então, você precisa disso. Você precisa dessas duas pontas redondas. E quando você coloca a primeira ponta, você indo atrás do cliente, a dificuldade que você vai encontrar é, você não vai conseguir a pessoa que está no momento certo. Eu falo de buyer journey, né, que é a jornada do comprador. Ele não vai estar no estágio certo da buyer journey, ok? E você não vai ter um cara preparado para pagar high ticket. Muitas das vezes isso vai ser um desafio para você vender high ticket para esse cara. Fora que, assim, é um pouco inconveniente, né, esse tipo de abordagem. E o que é a proposta, então? O que é a máquina de aquisição automática que eu defendo pelo funil australiano? É quando você consegue trazer o cliente certo, atraindo ele pela dor que ele está sentindo. E quando ele está sentindo uma dor, e você atrai por essa dor. Cara, eu tenho uma dor, aí ele vê uma possível solução, opa, deixa eu entender o que é isso. E ele vem até você. Ou seja, não é você que vai atrás dele, é ele que vem até você. Óbvio, você colocou um anúncio ali para pescar esse cara, mas é ele que veio atrás de você, ok? É ele que chegou cadastrando para chegar no seu funil. Né? Ele cadastrou no seu funil, não é você que foi lá bater na porta dele. Isso existe uma dinâmica muito forte, tem princípios aí do funil australiano que a gente explica isso com mais profundidade, né? E, de novo, é o tipo de papo que demora, sei lá, talvez 1 hora só para explicar isso daqui, esse conceito. Mas você tem um cliente, quando ele vem até você pela dor, quando você atrai ele pela dor. Por isso que tem gente que fala assim, Bruno, o funil australiano é só sobre rodar anúncios de sessão estratégica? Não, cara, não é. Não é. Não adianta você subir um anúncio aqui, sessão estratégica, sei lá, para tráfego ou para gerar mais clientes. Cara, não é isso. Tem princípios muito profundos. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu sou extremamente copiado nos meus funis. Isso é um absurdo, o tanto que eu sou copiado. Eu recebo aqui, pelo menos no meu direct, 2 vezes por semana, no mínimo, alguém que copiou meu anúncio. É absurdo, né? E é engraçado. Eu acho curioso, na verdade, porque todas as cópias que eu vejo, a galera copia alguns trechos, tipo, copia a promessa. Muita gente já copiou, por exemplo, o meu anúncio como trazer de 2 a 7 clientes com gestão de tráfego high ticket. Muita gente copia exatamente essa headline, tá? Nos anúncios aí. Mas os princípios da metodologia australiana, eles retiram. Então, os principais alavancas que tem naquele anúncio, os trechos do anúncio que tem a principal alavanca são retirados. Ou seja, não é sobre rodar anúncio, isso que você tem que entender. Máquina de aquisição de clientes automática não é propriamente sobre rodar anúncio. Isso é uma parte, sim, mas é sobre você ter a metodologia para trazer esse cliente certo. Então, o cliente que ele é qualificado, tá? O cliente que ele está disposto a pagar high ticket. É isso que você tem que conseguir trazer. E aí, na outra ponta, para converter esse cliente, existe uma dinâmica muito forte que, assim, não é uma venda forçada. Isso é a primeira coisa que você tem que entender. Quando a gente fala da máquina de conversão de clientes, não é uma venda forçada, tá? Você precisa ter uma venda que ela, em geral, ela na verdade limpa o caminho, tira todos os obstáculos do caminho desse possível cliente para que ele contrate o seu serviço. Mas não é assim, eu vou empurrar uma venda dele, não é isso. Então é outra coisa também que a galera olhando de fora não consegue entender isso da metodologia australiana, porque é extremamente difícil de você entender sem entender os fundamentos. Só olhando de fora você não consegue captar esses fundamentos, tá? Então, o terceiro erro foi realmente eu tentar... primeiro, eu vivi de indicação há muito tempo, né? Eu cresci minha agência... Assim, eu comecei a agência numa época diferente de 2023, que é o ano que a gente está agora, né? Naquela época que eu comecei a minha agência, eu tinha, sei lá... a gente abria a boca e trazer cliente era fácil. Não necessariamente high ticket naquele momento, mas trazer cliente era fácil. Tinha muita gente, assim, infoproduto, que era o meu foco no início, né? Eu atendia clientes de infoproduto. E abre parênteses, isso aqui vai funcionar se você vende para infoprodutor, se você vende para e-commerce ou se você vende para negócio local. Eu comecei com infoproduto e tinha muita gente, a indicação era muito forte. Depois aquilo foi dissipando, né? Muita gente entrou no mercado. Na época que eu comecei, a comunidade Sobral, ela tinha 400 membros, entendeu? Em 2018 isso. Agora tem, sei lá, 40 mil, 50 mil, nem sei mais. Já nem olho mais lá. Então, é muito mais difícil vender. Tá? Por isso aqui precisa ser uma parte prática. E aí, num primeiro momento, eu cheguei, eu acho que a 20 ou 30 mil reais de recorrência na minha agência, só por indicação. Só que depois eu não conseguia passar disso. Aí eu fui para prospecção ativa. Fiquei 9 meses fazendo isso. E aí eu conseguia vender, como eu disse, eu tive resultados. Eu conseguia vender 1, 2 contratos por mês ali, de repente, alguns meses 3. Acho que eu cheguei até 4, talvez, por mês. Mas não eram contratos high ticket, primeiro ponto. E era extremamente frustrante. Eu cheguei a ter 2 pessoas fazendo o processo de prospecção junto com as automações que eu rodava, para mim, para eu fazer a venda, e ainda assim era um processo extremamente frustrante. A gente tinha que trabalhar muito, muito, muito pesado para conseguir trazer venda. Então não é que não funciona, é questão de alavanca, tá? Se você não entender de alavanca, sobre alavanca, o que é alavanca, né? É como que você coloca o mínimo de esforço para ter o máximo de resultado, é isso. Então o funil australiano é isso que é o papel dele, tá? É fazer você ter pouco esforço para muito resultado.
Tem gente que entra na mentoria com 3 dias já faz a primeira venda. Tá? Eu tenho mentorados aqui, quando eu falo entrar na mentoria, porque é lá que eu ensino o funil açoriano. Aí você fala, Bruno, então você está fazendo esse vídeo para me vender algo. Cara, eu estou sempre vendendo. Essa é a realidade. Tá? Mas eu tô com a minha consciência tranquila se você tá assistindo aqui e anotando tudo que eu falei, né? E anota, tá? Na hora que você for escalar, eu já falei isso, na hora que você for escalar, você vai lembrar de mim. Vai lembrar do que eu tô falando. Anota e usa isso aqui de aprendizado. Não precisa entrar na mentoria para isso. Você pode aplicar isso aqui agora, tá? Então, lá na mentoria teve gente que entrou e, porra, primeiro mês, 34 mil reais de mensalidades, né? De clientes adicionais que colocaram no seu negócio de gestão de tráfego. Ou seja, a metodologia, ela facilita muito isso. Mas o ponto aqui é o seguinte, é algo que se você não tiver, se você cometer esses 3 erros, tá? Então você não priorizar geração de caixa, você estar na mesma prateleira de todos os outros gestores de tráfego e você não ter uma máquina automática de aquisição de clientes, ok? Esses 3 com o mínimo de esforço, essa máquina, para converter cliente, que principalmente você está no começo, você não tem ali... você tem que fazer o operacional e também fazer, às vezes, as vendas do contrato, né? Enfim, não dá para você muito separar bem essas coisas. Ou seja, se não for automático, você não vai conseguir escalar. E cada dia que passa, 2023 agora, 2024 vai ser pior, a pandemia, ela explodiu, né? Muita gente entrando no mercado, vai ser cada vez mais difícil de você vender contratos, principalmente high ticket, tá? Então, assim, é isso. Se você chegou até aqui e quiser saber mais a fundo sobre a metodologia australiana, para escalar sua agência de tráfego, seu negócio de gestão de tráfego, sua assessoria, sei lá como é que você chama, toca no link, tá? Que tá na descrição aqui desse vídeo. E vamos lá, bora escalar seu negócio. Tem alguma coisa aqui nesse link que vai seguir para o próximo passo, de repente para uma sessão estratégica com alguém do meu time ou qualquer outra coisa, tá? Pode tocar e você vai entender um pouco mais como é que funciona essa metodologia australiana. É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo.